Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos, mais uma vez aqui, canal A Hora da Reforma. Quero falar hoje com vocês a respeito do Evangelho Bíblico, que em muito destoa, que em muito é distante do Evangelho denominacional. Meus queridos, temos a necessidade de sermos fiéis ao texto, temos a necessidade de honrarmos e cumprirmos aquilo que de fato está escrito. Vamos lá. Aonde está escrito que um pastor pode ungir um evangelista? Aonde está escrito que um pastor pode ungir um profeta ou um doutor? Quais são os critérios usados para isso? Simplesmente não existe. O pastor não tem esse poder. Ok? Lendo a Bíblia, o que eu encontro? Por exemplo, na carta de Judas, ele começa, Pedro, Paulo, eles vão nos alertar acerca dos falsos mestres, acerca dos falsos, pastores. O Senhor Jesus vai falar sobre isso no capítulo 10 de João. Enfim, a Bíblia toda. Eu encontro o alerta contra os pastores em toda a Bíblia. No entanto, nas denominações, isso não é aplicado. Muito pelo contrário. É ensinado que você não pode se levantar contra o pastor e coisa e tal, e que o pastor é o cabeça da igreja. Essa é a verdadeira teologia deles. Pastor como cabeça da igreja. Diante disso, teologicamente, ele sendo o maior na igreja, todos os outros estão debaixo da autoridade deles. Essa é a teologia deles. Então, o que ocorre é que você não encontra na Bíblia um parâmetro para você colocar um profeta debaixo da autoridade do pastor. Não existe isso. Porque Moisés estava acima de Arão e Arão acima dos levitas. Por quê? Porque havia uma unção. No caso de Abraão, o Melquisedeque foi lá e abençoou Abraão. Ora, o apóstolo Paulo diz, sem contradição alguma, o menor não pode ungir o maior. E aí você vai para a Bíblia, quando você encontra em Efésios 4 a diversidade ministerial, você encontra pastor, evangelista, doutor e profeta. E os apóstolos que foram os 12. Ok? Quando você vem para as cartas, você vai ver que o Paulo fala ali com o Timóteo, sobre os bispos, que ele deve ser marido de uma mulher só e coisa e tal, mas ungir, ter esse poder de ir lá e ungi-los, que este é o aquele não é, isso não está no poder da mão dos homens, ok? São características que a gente vê, se o irmão dá bom testemunho, aí se coloca, no caso dos bispos. Mas no caso do evangelista, o camarada tem que ter revelação. Agora, quem dá revelação para ele é o Espírito Santo? Ou é o pastor? Mas se é o Espírito Santo, por que o pastor tem que aprovar? É uma incongruência. Agora, um pastor ungir um doutor, os pastores são invejosos. Ele nunca vai dizer que um doutor sabe mais que ele. Essa é uma realidade antibíblica. Isso acontece na igreja. O seu pastor não aceita ninguém acima dele. Essa é a verdade. Então, esse é o evangelho que não é o evangelho apostólico. O evangelho apostólico, ele vai dizer que o dízimo tem que ser dividido
com as viúvas, com os pobres e necessitados. O evangelho denominacional põe o dinheiro do dízimo no bolso do pastor. O evangelho bíblico, apostólico, diz que na graça, a casa de Deus não é templo, são pessoas. Logo, o dízimo tem que ser distribuído com as pessoas. O evangelho denominacional, como há pouco eu passei em frente em uma dessas igrejas pentecostais, e lá estava sendo orado, para que Deus abençoasse os membros que iriam ofertar na casa de Deus. E aí entra a técnica comunista. Uma mentira contada constantemente, ela se torna verdade. E o cristão traz em si que se ele não der o dízimo para o líder da denominação, para o pastorzão, ele está em pecado. É um povo alienado. Porque é uma incongruência da própria fé. O que é a igreja na graça? É o templo? Não. Deus habita no templo? Não. Deus habita nas pessoas. Por que o dízimo fica com a denominação? Aí leva para o quartinho, e depois do quartinho, você não sabe para onde foi. E sabe quem é um negligente nisso? Você, que vai dar o dinheiro na mão de ladrões do reino dos céus. Quero ler um pouco de Bíblia com vocês. Veja só para vocês verem. Se vocês forem ler a carta de Judas, ele vai pegar e vai trazer esses falsos mestres, estes homens, e vai dar exemplo para eles que os anjos de Gênesis 6, que fornicaram como os moradores de Sodoma e Gomorra, que Deus os entregou na punição e coisa e tal. E estes homens, os pastores, eles chamam os demônios, de malditos e coisa e tal, uma coisa que não pode. Os pastores dizem que os demônios são uma maldição. Não pode falar mal de demônio, gente. É uma coisa que a nós, cabe a nós fazer o seguinte: eu te repreendo em nome de Jesus e acabou. Porque eles são uma criação de Deus. Então, você pôr a responsabilidade, de Deus em errar na vida deles. Então não cabe a nós isso, julgá-los, mas cabe a Deus. Então é isso que o Judas está falando aqui, e ele continua, dando exemplo aí que o Miguel, quando foi contender com ele, com Satanás, ele não usar palavras de juízo, blasfêmia contra ele, mas falou que o Senhor te repreenda. E aí ele vem seguindo, É maravilhoso isso. E quando ele fala estes, está se referindo aqui aos pastores, aos teólogos, Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, assassinos, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Veja bem para você ver. Olha só. O que Caim fez? Assassinou. Porque entraram pelo caminho de Caim, são assassinos. É o que eu já falei em outros vídeos. Ai do irmãozinho que se levantar em oração e Deus usar ele para manifestar ali um adultério na igreja, um roubo na igreja ali. Pastor vai cair em cima desse irmãozinho igual com faca e vai matá-lo. A fé desse irmãozinho. É por isso que a nossa fé hoje está doente. As igrejas evangélicas estão doentes. Porque o Espírito Santo não pode operar. Vocês pensam que o Espírito Santo vai agir, vai lá e vai tirar o... Não, ele não vai fazer isso, porque ele respeita a sua vontade em financiar esse crime organizado e a do pastor de fazer isso. Só que vamos ficar calados? Ele levanta outros homens. Vocês não querem fazer a obra? Deus me levanta para fazer e para denunciar isso. Então vamos lá. O Caim é assassino. Aí olha só o que ele vai continuar falando. E foram levados pelo prêmio, pelo engano
do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Então o que acontece? O Balaão, ele vê dinheiro. Quando o pastor vê dízimo, a cabeça de um pastor é essa, é poder. Um pastor de denominação, cuja teologia coloca ele como cabeça da igreja, quando ele diz que é aquele anjo e ninguém está acima dele, porque fica fácil você abrir um CNPJ, uma empresa, e você ser o dono, o cabeça da igreja. Não se trata de um anjo, se trata do cabeça da igreja. Porque não tem um apóstolo acima dele, não tem um profeta acima dele, não tem um doutor acima dele, não tem um evangelista acima dele. Ele é o cabeça. E você vê ele como um avatar, constituído por Deus, como se essa fosse a vontade de Deus. O problema é que quando o cristão está naquela teologia desgraçada todos os dias, ouvindo a mesma mentira, aquele maldito evangelho transforma-se em um evangelho santo, sacramentado. Ele é um alienado. Se você falar mal de Jesus, você peca, mas se você falar mal do pastor dele, mal entre aspas, isso for a realidade, que o pastor dele é um ladrão, meu Deus do céu, aí ele vai achar que você aquele sentimento de blasfêmia que está se levantando contra Deus e coisa e tal, é terrível. E é bem assim, se você falar mal de Jesus é uma coisa, mas se você falar do pastor dele, acabou a conversa. Então, esse caminho do prêmio de Balaão é o que Balaão fez. Não podia amaldiçoar o povo, mas o dinheiro falou mais alto. E aí o que ele fez? Fez com que, para ganhar o dinheiro, fez com que o povo se prostituísse e viesse mal e coisa e tal. Então, gente, não se engane com o pastor. Pastor ama poder e dinheiro. A Bíblia toda, onde eu leio, quando é tratado com pastor, a palavra ganância sempre aparece em todas as ocasiões. Em todas. E a Bíblia fala de pastor em todas. Da primeira página até o fim. Aí na graça, tendo uma diversidade ministerial em Efésios 4, do versículo 11 a seguir, e uma hierarquia ministerial em 1 Coríntios 12, e em 1 Coríntios 12 também vai estar lá a diversidade, que o Espírito age, né? A diversidade de dom, a diversidade de operação e a diversidade de ministério. E ali mesmo em Apocalipse, em Coríntios 12, você encontra ali primeiro apóstolo, depois profeta e depois doutor, que é o meu caso, eu sou o terceiro no comando da igreja. Lógico que não é a dominação, porque a denominação é uma grande fake news, né? A denominação, ela é o meio pelo qual o diabo rouba o reino de Deus, né? E deixa o pobre passando necessidade, e deixa a viúva passando necessidade, e deixa o órfão passando necessidade, e os demais ministros. Então, no evangelho do teu pastor, não pode haver um profeta acima dele. No evangelho do teu pastor, não pode haver um apóstolo acima dele. Porque o teu pastor, ele é um corrupto. E eu queria muito que você recobrasse a responsabilidade que você tem de fazer uma reforma. E a primeira reforma que você tem esse poder é o seu dízimo. É a sua oferta. E é interessante porque em Mateus, no capítulo 7, versículo 6, a Bíblia orienta você a não dar as coisas santas, que é o dízimo, aos cães, né? E nem as pérolas, que são as suas ofertas, aos porcos. E a Bíblia vai tratar os pastores, né, como cães e porcos na Bíblia. Então você vai lá em Isaías 56, 11, e lá está: os pastores são cães e cães gulosos. Não sou eu que estou dizendo e que estou acrescentando. Vá lá e você vai encontrar isso. Os pastores são cães e cães gulosos, que nada sabem,
E a Bíblia vai tratar esses dois aspectos com os pastores. Eles não conhecem Bíblia, porque não possuem revelação. Então, a revelação começa do evangelista para cima. Então, você tem o pastor como autoridade local, depois o evangelista, depois o doutor, depois o profeta, e no topo dessa pirâmide, os apóstolos. Concernente a uma hierarquia ministerial na graça. E esse evangelho não existe nas denominações. As denominações são ONGs do inferno, que mentem a você que elas são igreja, mas não são, porque, em nome de Jesus, entenda, Deus não habita em templo feito por mãos de homem. A denominação, o templo da tua denominação, não é casa de Deus. Portanto, não é lá que você deve levar o seu dízimo. Ok? Mas é para as pessoas que lá estão. Só que, vai lá, pega o dízimo e manda o pastor dividir com os pobres, viúvas e necessitados que está ali. Não pode. Não pode. Esse é o evangelho mais desgraçado que certamente te condenará. Esse evangelho não pode te salvar. E esse evangelho você não vai ouvir nas denominações. Esse evangelho você não vai aprender em escola dominical de dominação alguma. Então veja, eu acabei de dizer para você que a Bíblia diz para você não dar o dízimo a esses cães. E a Bíblia vai trabalhar com essas duas situações. Os pastores são gananciosos e eles são gente que nada sabem, né? Eu estava lendo a Bíblia hoje e eu vi vários textos, eles nada sabem. Inclusive lá em Isaías, no capítulo 11, no capítulo 56, versículo 11 de Isaías, vai estar lá, eles são cães gulosos e nada sabem, nada compreendem. Então você vai trabalhar com Paulo, com Pedro, e eles vão tratar nesse aspecto, como Judas está tratando aqui, de falsos mestres. Essas pessoas que está escrito aqui, vai atrás e leia. Eles não compreendem nada. Então a fábrica de falsos doutores hoje é a teologia. Aí você vê um teólogo subir em cima do teu altar e eles enchem a boca para falar que são teólogos. Quem é teólogo na igreja? Que Espírito levantou os teólogos? Não foi o Espírito Santo. Mas se não foi o Espírito Santo, foi exatamente o espírito do anticristo. Porque os pastores, eles não aceitam a dominação. Olha só para vocês verem. E contudo também, estes que são os pastores, semelhantemente adormecidos, né, mortos, espiritualmente falando, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, e vituperam as dignidades. Então veja bem para você ver, o pastor, ele rejeita a dominação do cabeça que é Cristo. Porque se é Cristo quem levanta os seus ministros, então, e coloca ali o evangelista, o doutor e o profeta acima dele, mas se na sua denominação, a teologia implementada lá, imposta, é que o teu pastor está acima de todos, quem está certo? Será que o teu pastor pode impedir o profeta de denunciar pecado? Você vê profeta na tua denominação? Não tem. Você vê evangelista na tua denominação? Não com nomenclaturas, porque tem gente que recebe aquela unção, não manifesta nada de um evangelista. Eu estou falando daquilo que é evangelista de fato, com poder. Não existe. O evangelho que você vive na tua denominação é o evangelho de pastor, nada além disso. Pastor está lá para colocar o dízimo no bolso.
e para fazer você ser um vassalo da teologia dele. Ele coloca medo em você, ele te ameaça com o inferno se você não obedecer ele. Só que ele, na realidade, ele rejeita o domínio de Cristo que vem através da variedade ministerial. Porque assim, quem levanta os seus ministros é Cristo e não o teu pastor. Então esse teu evangelho, ele fica muito aquém do evangelho bíblico. E como é difícil tirar o comunismo pastoral do teu coração, quando você é um crente que está aí do outro lado e passou aí dezenas de anos na igreja, ouvindo que o teu pastor é o cabeça da igreja, é o anjo da igreja, porque quando fala anjo que ele está acima de todos, então ele é o cabeça da igreja. Então esse evangelho, ele não é compatível com o bíblico. O teu pastor é um déspota, é um canalha, é um autocrata, é um comunista, é um nicolaíta, menos um servo de Deus. Então, eu desafio a você a chegar com o teu pastor e falar para ele dividir o dízimo com os mais pobres, para você ver a resposta que você vai ganhar dele. Eu desafio você a perguntar para o teu pastor qual é o critério para ele ungir um profeta. Como que ele dá o dom para o profeta? Eu desafio você a indagar o teu pastor aonde está escrito na Bíblia que o profeta, ou que o doutor aqui que vos fala, tem que se submeter à teologia dele. Eu desafio você, vá lá, pergunta para o teu pastor. Qual é o poder que ele tem para levantar um evangelista? Vá lá. Pergunta para o teu pastor por que o profeta não pode ser o anjo da igreja. Por que o evangelista não pode ser o anjo da igreja? E por que o doutor da palavra, mestre da igreja, não pode ser o anjo da igreja? Pergunta para ele. Aí ele vai tentar te enganar, não vai dar uma resposta satisfatória e você nunca vai aprender isso. Sabe por quê? Porque esse evangelho não existe. O evangelho no qual você está não pode te salvar. Por isso o Senhor me levantou a dizer a você: sai dela. Isso não é igreja. Isso nos divide. Se você ama Jesus, você ama todo aquele que está em Cristo Jesus. E sabe quem está em Cristo Jesus? É aquele que obedece. Isso aqui. Eu fiz um estudo agora há pouco a respeito do que eu estou falando. E sabe o que é teologia? Doutrina de demônio. Porque todos eles se apacentam a si mesmos. Tá? Inclusive acho que está escrito até aqui. Eles se apacentam a si mesmos. Então por isso que um calvinista apacenta a si mesmo na ideia do calvinismo. Um arminiano apacenta-se a si mesmo na ideia do arminianismo. E assim vai. Então veja a necessidade de delegarmos a Deus a ação de levantar os seus ministros. Se você amasse a palavra, você amaria a Deus. Mas como você ama a teologia, você vai morrer dentro de uma denominação. E quando você abrir os olhos, você vai poder se enquadrar dentro daquele parâmetro de Mateus 7, o 21 a seguir. Aí você vai falar assim: mas Senhor, eu profetizava. Senhor, eu expulsava demônio, eu tinha dom de língua, eu curava, E Jesus vai falar para você: nunca te conheci. Não confunda ministério com dom. Você quer ver milagre? Para Deus confirmar que
a pessoa está no caminho certo? É isso? Eu vejo que a Bíblia diz que você tem que ver obediência. Então, esse evangelho porco tem... Os pastores com essa teologia, eles têm dado excremento de boi a você como ovelha, e você come pensando como se fosse grama, no caso de uma ovelha. Você come, mas não tem mais alimento ali, porque já passou por um estômago. Então não tem mais valor nutritivo, porque não é palavra de Deus. Então eu me esmero em conscientizar você, e para isso eu criei esse canal, para que você viesse a ouvir a verdade. As 5 virgens prudentes precisam estar preparadas. Olha só o anticristo agindo no mundo, na política e nas igrejas. Só que agora ele começou a ficar muito mais evidente na política. Quando você olha para os Estados Unidos, para o Brasil e as eleições, né? Estes homens aí que são abortistas, né? Que lutam contra o conceito judaico-cristão, os valores, a ética, né? Cristã. Só que quando você olha para a igreja, isso já está lá há muito mais tempo. Então, ou seja, se ele dominou já o espiritual, o físico, o social, é mole. Então, quer proteger o Brasil do comunismo? Necessariamente. Brasil, vamos limpar os nossos altares. Não adianta querer gritar. Volta para a oração. Volta a ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Não a teologia. A verdade nua e crua é que o contingente evangélico deixou a sensibilidade do Espírito Santo. Hoje as igrejas não convertem mais jovens. Por quê? Porque se o indivíduo ouve uma palavra, mas essa palavra não é de Deus, o Espírito Santo não vai tocar. O Espírito Santo não vai convencer ninguém de pecado. Então nós vamos ter simpatizante. Simpatizante é aquele que diz, não, é beleza, é assim mesmo, isso aí está certo, mas eu não preciso fazer. Eu posso fazer outras coisas. Esses são os jovens simpatizantes de hoje, porque não vê no Evangelho mais verdade. Porque o Evangelho foi corrompido pelo diabo. A igreja brasileira está tomada de demônios. De demônios que estão firmados pelas autoridades constituídas sobre os nossos altares. Os nossos pastores são os Alexandres, os Xandões, são os Supremos, que lá estão com a Bíblia na mão dizendo, eu sou a maior autoridade aqui. A democracia, ela tem poderes constituídos. Então, para que não haja só um poder, isso é comunismo. E desta forma, Deus fez com a teocracia, Ele colocou o profeta, os apóstolos escreveram a palavra de Deus, o profeta, o doutor, o evangelista e o pastor. Só que o pastor, ele é um petista tão corrupto, né, do Supremo, que lá ele está como autoridade suprema e agora ele não vai obedecer o que tem a dizer o doutor, o profeta, o evangelista. Não vai. E você está sendo conivente com esse comunismo. Então, por quanto você é cristão, você é conivente com essa desgraça, com esse agente desgraçando a liturgia de culto e o evangelho, corrompendo a palavra de Deus,
Você financiando isso? Você é o causador. Você é o culpado de barrar o Espírito Santo e, quem sabe, entregar o nosso país na mão do comunismo. Porque quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito tem a dizer à igreja. Mas você que está entorpecido, adormecido espiritualmente, você ouve doutrina de demônio e você acha pecado você se rebelar contra isso. Quem sabe as coisas não piorem mais. E o melhor jeito de você fazer isso é o teu dízimo, é a tua oferta. Vá na Bíblia. Lá o dízimo é para dividir entre os pobres, viúvas, necessitados e os demais ministros. Não é só o teu pastor que merece o dízimo. Pegue a Bíblia. O versículo que eles falam para mentir a você, para enganar você, que a denominação é Casa de Deus, é Malaquias 3:10. Ok? Para trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Mas não há mantimento lá. Não há comida. Deveria ter um pão para as crianças, uma salsicha, um chá, um café. Não existe isso na casa deles. Porque aquilo não é a casa de Deus, aquilo é um CNPJ. E a igreja de Deus está sendo destruída, deturpada. Então eu faço esse vídeo a fim de conscientizar, porque o Espírito Santo também me levantou para fazer isso, mas para que você saia e a gente possa, como virgens prudentes, adorar o Senhor a partir de reuniões, porque o Espírito Santo fala o seguinte, verdade bíblica, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio, ou seja, é a partir da reunião, pessoas, não é uma denominação. E a partir dessa reunião é que Deus levanta pastor, evangelista, profeta e assim vai. Então essa história de chamar de desigrejado quem não está debaixo da autoridade de um comunista é subterfúgio teológico. Bíblia não vai adorar nem no monte, nem em Jerusalém, nem isso e nem ali. Não existe lugar. Aonde nós nos reunirmos para adorarmos a Deus, ali tem uma igreja. Então essa história que denominação é igreja, ela é uma doutrina demoníaca. Ela é do diabo. E se você não ligar nisso, quem sabe naufragará na fé um dia. E você se lembra desse dia hoje, né? Por quanto você não ouviu, vai chegar um dia que você vai enjoar da tua igreja, enjoar do pastor, e você vai naufragar na fé. Porque o Espírito Santo falou com você um dia, mas você não ouviu. O Espírito Santo, ele é educado. Se você não quiser, ele não vai fazer. Ouça o que o Espírito Santo tem a falar para você. Se eu estou mentindo, nada acontece. Mas é você que está do outro lado, você vai ter sonhos. Deus vai mostrar a você. Eu conto com você, para você de fato servir a Deus e ver e passar a olhar o oprimido que está à sua volta. Porque o seu dinheiro é para ajudar o seu próximo. Tá? As suas ofertas é para ajudar o seu próximo. Independente de que lugar ele vá. Então, é essa visão que você não tem. E que, para que você seja um dominado, fiel com o seu dízimo, a sua oferta naquela seita, você não pode olhar ninguém, né, e ter um amor por aquela pessoa, porque o seu dízimo e a sua oferta tem que ser levado a lado a isso. Então, isso é o que Deus me levou a fazer, né, o que eu manifesto aqui. E se você estiver do outro lado e provar para mim que eu estou errado, porque eu digo que denominação não é igreja, deixe aí nos comentários. Prova para mim que a tua denominação é igreja e prova para mim que o dízimo da tua denominação está sendo distribuído com os pobres.
Prova para mim na Bíblia que a tua denominação é igreja, lugar escolhido por Deus na nova aliança. Porque isso é só para velho. Ok? Eu faço esse desafio para você. Prova para mim tudo que eu falei. Como é que o teu pastor pode levantar os demais ministros? Como é que os demais ministros têm que prestar obediência a ele? Isso é uma igreja falida. Estou esperando vocês. Forte abraço, gente. Fique com Deus. Que Deus abençoe.